E é o Cruzeiro chegando aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, sempre com ele, Emerson Pansieri. Boa tarde, Xará. Boa tarde, Romano. Forte abraço a você, também ouvintes ligados na Itatiaia, Nação Celeste. E uma informação, Romano, importante, está no nosso itatiaia.com.br também, porque tem a ver com contratação, com proposta a jogador que a gente vem acompanhando. E vamos trazer logo nesse primeiro tempo aqui do time estrelado. A diretoria do Cruzeiro segue em busca de reforços para a temporada. E agora, a informação que a gente tem, uma apuração minha com o Guilherme Pio, é que o Bruno Henrique, de 33 anos, volante, ex-Palmeiras, estava no Al-Ittihad da Arábia Saudita, ele está com uma proposta nas mãos e essa proposta é do Cruzeiro. O Cruzeiro trata desse assunto com sigilo. Ninguém fala, né? Sobre contratação, sobre reforço, sobre saída, sobre chegada. É normal o trabalho do clube se blindar. Mas de acordo com a nossa apuração, o clube ainda não recebeu uma resposta sobre a proposta feita ao jogador. Ou seja, o clube aguarda uma resposta do Bruno Henrique. Ele que se despediu do Al-Ittihad da Arábia Saudita, deixou uma mensagem lá importante. São 80 partidas pelo time, 5 gols, 11 assistências. Na última temporada ele conquistou o título também da Liga da Arábia Saudita, ao bater aí o Al-Nassr do Cristiano Ronaldo por 3-0. E o contrato do meio-campista com os árabes tinha validade até setembro deste ano, mas um dispositivo contratual permitia ao jogador encerrar esse vínculo antes desse prazo, antes desse contrato realmente acabar. A ideia do Bruno é aproveitar essa janela de transferências se abrindo, voltar para o Brasil. E aí uma outra situação importante, Romano, para a gente destacar. O Internacional também quer o jogador. O Mano Menezes acha que é um atleta importante para reforçar o Colorado. Ele trabalhou com o Mano, né? Trabalhou com o Mano. Então, essa é a disputa do Cruzeiro com o Internacional. Tem mais um outro clube, mas o na parada mesmo é o Internacional que a gente tem essa informação. Olha, Oliveira, o Bruno Henrique muda o patamar, hein? Eu não tenho acompanhado os jogos dele, né? Mas se a gente for lembrar do que ele já jogou, ele vem para ser titular absoluto e realmente para qualificar esse meio-campo do Cruzeiro. Com certeza é um jogador que seria muito, mas muito importante. Ô Simões, pelo que a gente tem acompanhado os noticiários do Xará aqui no Rádio Esportes, tá bem nítido que o Pepa já mapeou qual setor que ele quer reforçar, né? Qual setor que ele precisa qualificar, né? Que é o meio campo, né? Ah, mas, Romano, eu acho que no caso do Pepa qualificar, eu acho que são os setores, né? Claro que tem essa questão financeira do Cruzeiro, né? E a gente tem essa certeza de que o comando da SAF não vai fazer nenhuma loucura, o que foi muito comum num passado recente do Cruzeiro, né? Contratar e não conseguir pagar. Mas, de toda forma, é um elenco bem enxuto, né? O meio é porque perdeu o Richard e Ramiro. Então, quer dizer, dos 3 titulares, perdeu 2. Sim. E o time está sentindo isso, está sentindo. O Cruzeiro não conseguiu ainda um substituto por Richard e muito menos por Ramiro. Vai tentando, vai buscando, tanto que a rotatividade é uma prova disso, né? A rotatividade no meio de campo é uma prova disso. Mas o Cruzeiro já buscou, tá buscando lateral, tá buscando zagueiros, tá buscando atacante de lado de campo, né? Precisa qualificar esse grupo que faz uma campanha muito acima da expectativa na Série A do Campeonato Brasileiro, mas que precisa estar preparado para encarar o retorno da competição, que historicamente é sempre muito mais difícil e complicado do que o turno. Até porque tem uma janela agora, né? Sim, e não é só por isso, né? É porque todo mundo já tem um objetivo traçado mais ou menos na competição, né? Então, geralmente, o retorno é muito mais complicado do que o turno. Pois é, Xará. E você tinha falado do Flávio ontem. Sim. Falou do Bruno Henrique hoje. Então, assim, qualificar o meio-campo, parece que o Pepa tá atacando setores, né? Ô, Romano, a ideia é essa, mas aqui a gente precisa lembrar que não vai trazer essa turma toda não, né? Porque já trouxe o Lucas Silva. O Lucas Silva é uma informação que, fazendo exames hoje em Belo Horizonte para assinar esse contrato com o Cruzeiro, a rescisão já aconteceu com o time gaúcho, então o Lucas Silva vem para mais uma passagem no Cruzeiro, a terceira passagem no Cruzeiro, né? De títulos de expressão, vamos colocar aí 2 campeonatos, né? Nacionais,
13, 14, foi campeão da Copa do Brasil cria, também. né? É cria da Toca, campeão da Copa do Brasil 17, 18, conhece muito bem o Cruzeiro. E eu lembro, Romano, que quando ele volta naquela segunda passagem, ele não estava em alta, não. Não. Ele vem e aí aos poucos vai ganhando a confiança, vai também se estabelecendo no time e vira jogador importante do Mano Menezes, né? Que é o próximo adversário do Cruzeiro, inclusive o Mano Menezes comandando o Internacional. Mas essa é a informação, o jogador chegou ontem por volta de 7h15 da noite, o desembarque no aeroporto de Confins, e hoje é um dia dedicado a exames para que possa assinar contrato e fechar com o Cruzeiro de fato. Então, a gente está falando de Bruno Henrique, que é volante, de Lucas Silva, que é volante, e de Flávio, que é volante. Se o Cruzeiro contrata 2, aí acabou, aí fechou. Não vai contratar mais porque não é a política de trabalho da SAF e até porque não tem dinheiro para pagar esse tanto de salário. Isso aí é óbvio. Eu me recordo de uma entrevista do Pedro Martins com a gente, o ano passado ainda, falando de quando estava na Série B ali, com a iminência de subir para a Série A, e ele falando, olha, política de pés no chão, não tem essa de ficar inchando o setor, então se contratar 2, aí resolveu essa parte. Aí é um zagueiro e o atacante de beirada que o Cruzeiro ainda vai buscar a contratação. Mas esse nome então do Bruno Henrique aguarda a resposta do jogador. Faltou o R, aguarda a resposta do jogador para que ele possa escolher então qual clube vai. Então a questão, o Pansieri colocou aí Flávio, Bruno Henrique, Lucas Silva, Sim. Seriam 2 dos 3. Isso. O Lucas Silva já chegou. O Lucas Silva já então chegou. O Bruno Henrique tá fora. Porque o Cruzeiro precisa de um primeiro volante, né? Mas o Lucas Silva... O Bruno Henrique, eu não lembro dele fazer o primeiro volante, e o Lucas Silva não tem pegada para ser primeiro volante. Eu lembro o Bruno Henrique fazendo primeiro volante. Eu não lembro, não. Do Bruno Henrique no Palmeiras, eu não lembro, não. Eu lembro ele como segundo volante. O Bruno Henrique, né? E já tá com 33 anos, né? Então, eu acho que seria Bruno Henrique ou Lucas Silva. Eu acho que o Flávio é o único desses 3 aí que poderia fazer o primeiro volante. Mas você acha que eles não podem jogar junto? Quem? Jogar como se fosse 2. Bruno Henrique e Lucas Silva? 2 segundo volantes junto. Eu acho que o Lucas Silva tem pouca pegada. Eu acho que esse time do Cruzeiro precisa de um volante pegador, marcador. Pelo estilo do time. Eu acho que o Cruzeiro ele cai justamente porque os jogadores de meio campo que entram, que substituem ali o Richard e o Ramiro, são muito mais marcadores do que participam do momento ofensivo. E, sinceramente, acho que se você for pensar num time competitivo e tiver um volante que não joga, você tá bem atrás dos outros. Não, sim, mas a questão é que o Richard e o Ramiro estavam marcando e jogando. O Cruzeiro não conseguiu isso. É isso que eu tô dizendo. Os substitutos não têm essa função. O Flávio tem, o Bruno Henrique tem, o Lucas Silva, eu acho que o poder de marcação dele dos 3 é o menor. Entendeu? Pois é. E aí o Cruzeiro, você sabe que a chegada desses jogadores vai fazer a galera que tá no meu campo também andar miudinho, né? Com certeza, faz parte, né, dessa política até, de quando chega um jogador qualificado até aumentar o sarrafo. Isso vai acontecer inevitavelmente, Romano. A informação é essa, o Lucas Silva já está na área para assinar contrato. No segundo tempo eu vou falar mais sobre essa projeção de time, outras informações até para você que está no sul do Brasil e quer garantir a entrada lá no Beira-Rio para acompanhar o Cruzeirão. Tem muita coisa legal do Cruzeiro ainda no Rádio Esportes.